Olá, bem-vindo a mais um Espaço e Comunidade, a sua revista eletrônica com informação e entretenimento. Veja só os destaques de hoje. Lei Cidade Limpa. A proposta chega à Câmara Municipal de Guarulhos e gera uma discussão sobre a aplicação da medida no município. Um projeto ambiental da Petrobras mostra que as empresas podem ser parceiras na preservação do meio ambiente. Jovens que trabalham e estudam, será que eles conseguem conciliar essas duas tarefas? Você vai ficar por dentro das leis trabalhistas que asseguram emprego e educação aos jovens. Um projeto da Prefeitura de Guarulhos, em parceria com empresas da cidade, dá um novo ambiente aos animais do Zoológico Municipal. E ainda hoje você vai ver o corpo humano, real e fascinante. Nossa equipe de reportagem foi até a exposição mais comentada dos últimos meses para mostrar o corpo humano como você nunca viu. O Espaço e Comunidade está no ar. Você vai passear agora por uma exposição que mostra o corpo humano tal como ele é. Pode ser assustador num primeiro momento, mas os organizadores garantem que você nunca mais vai se olhar da mesma maneira. A reportagem é de Bruna Cavalheiro. Nada de medo, terror ou coisa parecida. Com 16 corpos e 225 órgãos, a exposição Corpo Humano Real e Fascinante tem como objetivo não impressionar, e sim mostrar o verdadeiro sentido e funcionamento do nosso corpo. Todos os corpos e órgãos utilizados são de homens e mulheres acometidos de morte natural, que optaram por participar de um programa de doação de seus corpos em benefício da ciência e da educação, realizado pela República Popular da China. E como a própria exposição diz, os estudos da anatomia humana sempre seguiram um princípio básico: ver é saber. Para evidenciar as variações e diferenças apresentadas por nossa espécie, é usada uma técnica chamada polimerização. Os corpos mais antigos foram preparados no fim da década de 70 e ainda continuam sendo usados em universidades de medicina por todo o mundo. Desenvolvida em caráter educativo, a exposição atrai pessoas de diversos lugares e idades, que falam sua opinião sobre o corpo humano real e fascinante. Uma exposição que traz bastante conhecimento pra gente. Tô achando muito legal, assim, falar muito sobre o corpo humano, assim, falar sobre tudo um pouco, assim. Bem legal, viu? Um monte de coisa, tudo de verdade. Diversas escolas preferem levar seus alunos à exposição, para uma maneira mais descontraída de ensinar, e seus professores acompanham e aprovam a ideia. Conhecimento enorme para os alunos, acho que é uma nova visão de ciência. Com o objetivo de educar, a mostra oferece a chance de entendermos melhor o funcionamento de nosso corpo e nos ensina a importância que devemos ter com nossos hábitos para o bem de nossa saúde. Um exemplo disso é a comparação de órgãos saudáveis e não saudáveis. Os próprios visitantes acabam interagindo e vivenciando o verdadeiro significado de nossos hábitos para um corpo mais saudável. Essa parte de coração, assim, está muito instrutiva, principalmente para o idoso. Está mostrando, assim, o que acontece se você comer gordura, as plaquinhas de ateroma, um coração infartado. Assim, para o idoso e para aqueles que gostam de comer o que não devem, está muito bom. E quem tiver curiosidade em aprender mais sobre o corpo humano, não pode perder essa oportunidade. Vale a pena conferir. A exposição Corpo Humano Real e Fascinante está aberta de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 7 da noite, e aos sábados, domingos e feriados, das 9 da manhã até às 8 horas. A exposição fica em São Paulo até o dia 29 de julho. Anote o endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, na Oca, que fica no Parque do Ibirapuera. A Lei Cidade Limpa foi discutida em uma audiência pública na Câmara Municipal de Guarulhos. A discussão apontou falhas no projeto que foi aplicado na cidade de São Paulo. Alguns vereadores apoiam a lei desde que se adequem à realidade do guarulhense. Outros discordam da medida que causou tumulto na capital. O projeto que coíbe a publicidade externa e outdoors pela cidade de São Paulo foi aprovado pela Câmara Municipal.
Com isso, nenhuma publicidade externa poderá ser vinculada. Em Guarulhos, o vereador Alan Neto realizou uma reunião na Câmara de Guarulhos para discutir a nova lei. Tendo em vista a nossa proximidade, nós temos aqui divisa São Paulo-Guarulhos, são ruas com a capital, o que iria acontecer na nossa cidade? A invasão, as empresas proibidas de fazer sua publicidade, elas iriam como estão invadindo a nossa cidade, a revelia. Alguns comerciantes foram protestar contra essa nova lei. Eu acho que tem muitas outras coisas já atrapalhando a população de Guarulhos. O desemprego, a fome, isso aí está distraindo muito a população. Porque eles não têm o que fazer, entendeu? Eu acho que tem muitas outras coisas para eles se preocupar do que ficar se preocupando com essa publicidade, porque publicidade é cultura. Sem publicidade não tem negócio, né? Não, até certo ponto ela tem um pouco de fundamento, né? Depende muito da propaganda. Tem propaganda que fica muito exagerada aos olhos de todo mundo, né? Agora tem propaganda que é necessário. Se não tiver a propaganda, como vai fazer? Eu acho que os painéis, quando é exagero, eu acho que realmente deve tirar, mas não igual no centro de São Paulo, que padaria, mercado, ninguém tem mais painel nenhum. Eu acho que isso, assim, normal pode ser. Agora, para tirar totalmente, acho que não tem necessidade. Até aqui está razoável, né? Mas poderiam tirar um pouco as placas, que essas placas muito grandes, né? Copiar São Paulo nessa parte, né? Fazer um negócio mais de acordo com a fachada dos edifícios, né? Depende da propaganda, que nem propaganda de lojas normais assim, acho que não tem problema nenhum. O problema é placa, tem excesso de placa, no lixo, no poste, em tudo quanto é lugar. Eu acho que tirar também é bem drástico, eu acho que deveria diminuir um pouco, ser uma coisa menos escancarada. A Lei Cidade Limpa, ela tem dois aspectos. Nós estamos falando do aspecto de Guarulhos e do aspecto de São Paulo. Em Guarulhos, eu não vejo como uma boa lei, porque o mercado de Guarulhos é um pouco restrito, em termos e um pouco limitado também em relação às mídias, à propaganda. Então, assim que podar os outdoors da cidade, a gente corre o risco de perder uma boa força na propaganda. O vereador Alan Neto apresentou um projeto de lei onde ele estabelece várias restrições com relação à publicidade. Na realidade, o projeto inicial dele era pelo que pudemos reparar, uma cópia fiel do projeto de São Paulo. E o que ocorreu? Nesse sentido, cabe à Câmara agora analisar o projeto, né, e a gente avaliar. Nós estamos em fase de estudos. Eu mesmo, agora entrando na questão da sua pergunta, apresentei um projeto de lei liberando a publicidade nos ônibus, nos táxis, nas vans, por entender que isso não polui, não prejudica, não causa nenhum transtorno à sociedade. Nós estamos ainda em fase de discussão ainda, esse projeto é polêmico, a gente tem que ter muita cautela, os vereadores têm que ter muita responsabilidade para você discutir e aprovar, porque depois que tiver a lei, aí tem que se aplicar. Aí sim poderão ser previstas algumas sanções com relação aos comerciantes infratores. Também ficaram vetados anúncios publicitários em táxis, ônibus e bicicletas. A legislação ainda faz restrições aos anúncios indicativos, aqueles que identificam no próprio local a atividade exercida. Quem não obedecer a esta nova lei será penalizado com multas a partir de R$10 mil. Algumas exceções são as indicações de horário, de atendimento ou de estacionamento, desde que não contenham logomarca e não constituam atividade própria. Em todo o Brasil, há jovens que trabalham e estudam. Alguns aproveitam a oportunidade de um emprego ou um estágio dentro da legalidade, mas infelizmente a maioria trabalha de forma ilegal e em alguns casos arriscam a própria vida. Você vai ver na reportagem quais são as leis que permitem ao jovem exercer uma função. Sabendo das leis, a maioria dos jovens hoje em dia trabalham e estudam. Como seria a rotina deles no dia a dia? Maurício é escriturário e está cursando o ensino superior. Seu trabalho exige paciência e agilidade, pois o seu contato é direto com o público. Tarefa difícil para quem tem uma vida pessoal e agitada e ainda tem que conciliar o trabalho com o estudo. Olha, a rotina, acordar cedo, ter que pegar o ônibus lotado, chegar no serviço cedinho, chegar atrasado, às vezes a chefe dá aquela chamada. Além disso, ter que trabalhar o dia inteiro e ter um tempinho assim para comer alguma coisa e vir para a aula. Já Gabriel trabalha em uma copiadora e ainda está cursando o ensino médio. O dia a dia dele no trabalho é papel para lá, é papel para cá, atendendo várias pessoas. Uma rotina que parece fácil,
mas na verdade cansativa devido à correria do cotidiano. É um pouco cansativo, mas se você no final de semana tirar para descansar, eu acho que dá para conciliar os dois, sim, tranquilo. Na verdade, a nossa Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 33, com a emenda constitucional número 20, que modificou esse artigo, ele diz que o menor ele pode trabalhar, sim, dos 14 aos 16 anos, enquanto aprendiz, certo? E dos 16 aos 18 anos, desde que essa atividade não seja em ambiente insalubre, noturno ou de periculosidade. Entrevistamos nas ruas os jovens entre 17 e 25 anos, que contaram um pouco de suas rotinas, com o objetivo de mostrar que o esforço vale a pena. Trabalho por necessidade. E você consegue conciliar o seu trabalho com o seu estudo? Consigo. Mais ou menos, assim, tem que dar, né? Se não der, você repete de ano, então você tem que conseguir. Bom, a experiência, né, para estar aplicando meus conhecimentos adquiridos na universidade. O que podemos concluir é que os jovens estão se empenhando ao máximo, todos lutando por um futuro melhor. A Petrobras criou o projeto Cognitus com o objetivo de explorar de forma sustentável recursos naturais para a geração de energia. O projeto também foi tema de um livro lançado pela escritora Carmen Carril. Veja na reportagem. A floresta amazônica é a maior do planeta e sua rica biodiversidade abriga uma importante reserva de petróleo em seu subsolo. Para explorá-la, sem se distanciar dos princípios do desenvolvimento sustentável, o CEMPS, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras, criou o projeto Piatã, análise dos potenciais de riscos ambientais da indústria do petróleo e do gás na Amazônia. A partir desse projeto, surge o Cognitus, que visa a aplicação de ferramentas cognitivas para a gestão ambiental na Amazônia. O geólogo Fernando Pelon de Miranda é pesquisador do CEMPS e coordenador pela Petrobras do Piatã e também do projeto Cognitus. Olha, o projeto Cognitus é um espaço de desenvolvimento de tecnologia de ponta voltada para as questões ambientais da indústria do petróleo na Amazônia. Tá? A Amazônia tem especificidades do ponto de vista ambiental que tornam as operações de uma companhia petrolífera únicas nessa região. Por exemplo, onde nós temos o nosso oleoduto Urucu-Coari, no estado do Amazonas, a diferença entre a época seca e a época cheia, o nível das águas chega a 14 metros. E na costa amazônica, onde nós temos terminais, onde recebemos e embarcamos produtos derivados de petróleo, as marés chegam a subir 8 metros. Tá? Então, realmente é uma região de características ambientais muito específicas, com grande biodiversidade. E o Cognitus, então, ele fornece soluções tecnológicas para dar conta dessa complexidade. Tá? O Cognitus é o braço tecnológico do projeto Piatã e já conseguiu avanços na exploração sustentável do petróleo na Amazônia. O projeto é tema de um livro escrito pela pesquisadora da marca Petrobras, Carmen Carril, cujo lançamento aconteceu na FENAC em São Paulo e contou com a participação dos principais envolvidos no projeto. O livro Cultura Tecnológica Sustentável, ele trata de uma questão que aflige não só o Brasil, mas a todo o planeta, que é a questão da relação com o meio ambiente. Ele trata do projeto Cognitus, em curso na Petrobras, que é um projeto que vem desenvolvendo, por meio de pesquisadores de várias áreas, uma série de ferramentas, que são ferramentas revolucionárias no trato com o ambiente, no trato da interpretação desse meio ambiente, né, para depois traduzir toda essa informação em prevenção ao meio ambiente. A autora falou ainda sobre suas expectativas em relação ao livro. Olha, eu espero que o livro ele seja, na verdade, lido por vários públicos, pela comunidade acadêmica, pela comunidade científica, pela opinião pública, que o jovem tenha acesso a essa informação, porque todos os dados contidos neste livro, eles merecem ser conhecidos. E creio que também eles vão servir como mais uma fonte de busca na conscientização por um mundo melhor, por uma sociedade sustentável, não é? Que é o que todo mundo busca hoje. O Cognitus foi idealizado pelo arquiteto Wagner Garcia em projeto que combinava arte, ciência e filosofia.
a ambição do Cognos, que está no seu 4º ano, muito no começo, porque é um sistema complexo, ele tem como objetivo básico criar um sistema epistemológico, uma teoria chamada ciência artística, ou quali-ciência, ou quali-ciência, né, para construir ferramentas intelectuais, lógicas, para entender esses fenômenos que estão ocorrendo na Amazônia e que a ciência convencional, não que ela não possa entender, ela tem a função dela, é importantíssimo, mas existe uma outra janela, um outro paradigma que o Cognos, no caso, ele abre. A festa de lançamento do livro contou com palestra ministrada pelo coordenador Fernando Pelon sobre os objetivos do projeto Cognitos e terminou com a sessão de autógrafos da autora Carmen Carril. E a seguir, um estudo realizado pelo Vaticano mostra que reduziu o número de padres em todo o mundo. E ainda hoje você vai ver uma exposição religiosa com fotos de devotos do Padre Cícero em Juazeiro do Norte. O Espaço e Comunidade volta já. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Você vai ver agora uma exposição com fotos de romeiros da cidade de Juazeiro do Norte. Lá estão presentes manifestações de fé e devoção. A mostra, idealizada pelo Frei Ricardo Regis, apresenta um pouco dos laços de fé que unem milhões de brasileiros. Essa exposição retrata os laços de fé do povo nordestino, um povo sofrido, mas que se apega aos santos para pedir bênçãos e proteção. O Brasil é o país mais católico de toda a América Latina. O fervor da devoção do povo brasileiro faz com que, às vezes, o desespero de algumas situações seja a esperança de cura, melhora ou salvação. Uma das coisas mais importantes dessa exposição são os ex-votos, pecinhas de madeiras que representam cura de doenças no Nordeste brasileiro. Ex-votos são símbolos que os fiéis usam para mostrar que foram curados, né? Seus pedidos foram atendidos. Então, se você tem um problema no braço ou na mão, você faz ou manda fazer uma estátua dessa parte do seu corpo, e quando você é curado da doença, você deposita lá na igreja do santo de devoção, você deposita esse voto, né? Esse ex-voto, quer dizer, um pedido que se tornou realidade, né? Que é uma cura que se realizou, né? O voto significa o pedido, né? E ex-voto quer dizer, já foi atendido. A maioria das pessoas que pagam promessas prefere ir subindo de joelhos, cortando os cabelos ou amarrando fitinhas. A maioria dos fiéis também agradece, escrevendo nos pés do altar do Padre Cícero. A exposição Laços de Fé está no Centro Permanente de Exposições de Artes Professor José Ismael, que fica na Praça Cícero de Miranda, sem número, na Vila Galvão, em Guarulhos. A entrada é franca e a exposição fica na cidade até o dia 31 de maio. Um estudo feito pelo Vaticano mostra que em 40 anos, de 64 a 2004, 69 mil padres abandonaram a vida religiosa em todo o mundo para poderem se casar. Cerca de 16% se arrependeram da decisão e retornaram ao sacerdócio. Outra pesquisa feita pelo site Folha Online perguntou aos internautas se eles eram a favor do celibato obrigatório para padres católicos. 29% dos votos disseram que sim, e a maioria, com 71%, não concordam com as regras impostas aos religiosos. Nossa equipe foi às ruas e fez a seguinte enquete. Você acha que um padre pode se casar e ter filhos, ou ele deve se dedicar somente à igreja? Veja as respostas. Você acha que o padre pode casar e ter filhos ou deve se dedicar somente à igreja?
Agora você me pegou. É uma pergunta que eu me faço sempre. Não é à vontade? Não é o que está escrito na Bíblia? O homem não deve ter uma família? Ao lado dele uma mulher? Sim. Somente a igreja. Padre, não tem... A ideia que você tem de padre é que ele é só da igreja, que não pode casar, igual freira. Freira não casa, né? A ideia que eu tenho é essa. Acho que não pode ter filho, não, né? Por quê? Ah, sei lá, acho que é contra a religião, né? Não, pode sim casar e ter filho, até porque o celibato é uma opção dogma da igreja católica e não bíblica. Porque do mesmo jeito que as outras pessoas podem, ele também pode, né? Só porque ele é padre, ele não pode, né? Eu acho que pode, porque ele é um ser humano igual aos outros. Fora da igreja, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é um ser humano. É somente a igreja, com certeza. Por quê? Porque é a religião dele, né? Pode casar e ter filhos. Por quê? Sim. Porque todo homem tem que casar e ter uma mulher, né? Eu acho que ele deveria também casar, porque ele é um ser humano normal como todos nós. Ah, eu não concordo, acho que tem que se dedicar só à igreja. Por quê? Ah, porque se eles fizeram votos que é pra isso a vida toda, né, meu? Acho que tinha que seguir, né? Não está escrito na Bíblia que ele não pode casar, mas também vem dizendo que largue tudo e siga-me, né? Se ele quiser casar e ter filho, por que não? Eu acho que pode casar e ter filho, sim. Eu acho que ele tem que dedicar somente à igreja. Por quê? Ah, porque já que ele é padre, eu acho que ele não pode casar. Não pode casar. Porque ele é uma pessoa comum como qualquer outra. Ele não tem vínculo nenhum. Aqui no estúdio eu recebo o professor Franklin Vilela, que é professor de filosofia. Professor, eu gostaria que você fizesse uma breve análise dessas respostas. Eu vi as respostas dadas à enquete sobre a questão do celibato na Igreja Católica, e a primeira ideia que me surgiu foi de que há uma divergência quanto à consideração da figura do padre. Enquanto algumas pessoas o consideram simplesmente como um ser humano, como qualquer outro homem, que ocupa um cargo de relevância e é chamado talvez a uma função especial na Igreja, um pequeno grupo atribui a ele uma sacralidade maior. São aqueles que não admitem exatamente que ele seja como os outros homens, que ele tenha necessidades, inclusive de casamento e de filhos. Professor, eu acredito que não esteja claro para a pessoa que está em casa, até mesmo as pessoas que foram entrevistadas na enquete, o que é o celibato. O senhor pode explicar para a gente? O celibato, na realidade, é uma disciplina, isto é, uma atitude que a Igreja pede da parte daqueles que querem se dedicar ao ministério, no sentido de renunciar a qualquer envolvimento sexual, no sentido de criar famílias e de ter filhos. Okay. E a imagem do padre, ela é assemelhada à imagem de Jesus Cristo? Em muitos casos, sim. O celibato foi introduzido na Igreja muito mais tarde, por volta do ano 422 ou 42, depois do ano 400. Antes o celibato não era obrigatório, embora aparecesse aqui e ali, como aparece nas cartas de São Paulo apóstolo, a sugestão de que aqueles que se dedicassem ao ministério fossem como ele, célibes, isto é, solteiros, que não tinham relação matrimonial. Professora, a religião católica é predominante aqui no Brasil. Nós podemos observar em algumas respostas que há divergências da opinião da Igreja. Como o senhor explica esse fato dos próprios católicos divergirem dessas opiniões? Olha, isso eu acho que é muito salutar até, porque na realidade, durante muito tempo o processo educacional dentro da Igreja foi no sentido de que os fiéis tinham que simplesmente dizer amém. Isto é, uma educação muito fortemente para a submissão. Ultimamente apareceram alguns movimentos que, aliás, remontam ao próprio Jesus Cristo, no sentido de pedir que os cristãos se tornem realmente adultos. Alguns anos atrás, mais ou menos na década de 60, apareceu um livrinho muito excessivo nessa direção, escrito por Liegé, Adultos em Cristo, em que ele chama a atenção para o fato de que nós temos que educar os nossos cristãos para que eles assumam os seus compromissos também cristãos na vida, eles individualmente. Nesse sentido, eu acho que a postura de muitos, discordando da opinião da opinião da hierarquia da Igreja, eu acho até bastante salutar, porque o celibato é uma disciplina, não é uma questão doutrinária.
Professor, o Papa esteve no Brasil recentemente e essa visita dele veio renovar os votos do catolicismo aqui no Brasil? Eu acho que isso foi o que se pretendeu. Realmente, vamos dizer, reforçar a atitude, realmente, vamos dizer, dos cristãos para que o catolicismo se sinta revigorado. Mas a primeira finalidade, a meu ver, clara mesmo, foi simplesmente o Papa se reunir com um grupo de bispos latino-americanos, porque ele veio abrir a conferência do CELAM. Esse foi o motivo principal. E aí, naturalmente, mostrar que o CELAM deveria seguir exatamente as pegadas, vamos dizer, os traços que o Papa propõe para a vivência da Igreja. Independente das religiões aqui presentes no país, o povo brasileiro é de muita fé. Há explicação para isso, professor? Eu acredito que todos os seres humanos são profundamente homens de fé. Uns mais religiosos, outros menos religiosos, mas todos são profundamente homens de fé, na sua grande maioria. Mesmo aqueles que se declaram ateus, a gente precisaria perguntar o que significa ateu para eles. Porque, no fundo, todos nós acreditamos na vida, todos nós acreditamos que amanhã vai ser melhor, tudo isso são atos de fé. Agora, fé religiosa específica também é muito comum no mundo. E, é claro, o povo brasileiro tem um sentimento talvez especial nessa direção. Isso por causa da formação ocidental do cristianismo. A influência africana também foi ligada a questões religiosas, só para dar 2 exemplos. Né? Professor, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade de pela primeira vez aparecer na televisão. Okay, muito obrigado, professor. E a seguir você vai ver um projeto da Prefeitura de Guarulhos que permite que alguns animais do zoológico sejam adotados por empresas da cidade, que passam a se responsabilizar pelo bem-estar deste animal. O projeto Bicho Legal comemora 2 anos e promete dar uma repaginada nas atrações do zoológico. Veja. O objetivo deste projeto é instituir, junto ao Zoológico Municipal, um programa que diminua a grande dificuldade enfrentada em face da escassez de recursos públicos para a manutenção permanente da estrutura física dos recintos que alojam os animais. A ideia era parceria com empresas privadas para que a gente pudesse fazer a manutenção dos recintos, implantação e dessa maneira poder destinar a nossa verba para outras frentes, né? A empresa ela pode adotar desde a construção, pode ser só uma manutenção, uma reforma. Então depende do animal, da espécie, do projeto do recinto. O zoológico não aceita doações em dinheiro, mas a colaboração com mão de obra e material de construção, pois assim evita burocracias para viabilizar a parceria e a empresa tem a liberdade de escolha dos fornecedores e vontade de participar. O programa é aberto para qualquer empresa que queira contribuir com o zoológico e, em troca, ter seu nome divulgado no recinto adotado. O programa Bicho Legal da Prefeitura de Guarulhos, juntamente com algumas empresas da cidade, já beneficiaram 3 animais, o ouriço, a lontra e os leões Cid Maia. A jaula dos leões foi adotada recentemente por uma empresa e já está em manutenção. Os leões Cid Maia se encontram em um lugar especial e reservado do próprio Zoológico de Guarulhos. As empresas interessadas em adotar um animal do zoológico e fazer parte desse projeto devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo telefone 6475-9854. Você já ficou triste por receber um apelido? Já perdeu amizades por causa de um nome pelo qual não gostaria de ser chamado? Certos apelidos acompanham pessoas por toda a vida, como marca registrada. E parece que o jeito não é levar tudo tão a sério. Apelido é uma designação não oficial criada através de relacionamento interpessoal, geralmente informal, identificando-se uma determinada pessoa, objeto ou lugar de acordo com uma característica que se destaque positiva ou negativamente, de forma a atribuir-lhe um valor específico. Mostrinha, devolve minha caneta. Tá com o gás aqui, ó. Não, tá dentro do nariz. É uma bomba. Ah, bomba não. Vai. Tá com batalha, foi batalhar. Tá comigo não, tá comigo, tá comigo lá. Não, tá no mesmo. Rasgou até minha carne, ó. Comigo não, tá com a popozuda aí. Ah, tá com a açúcar, não tá comigo, nem vem. Qual é o seu nome? Yasmin. Yasmin, como que surgiu o seu apelido? Pela Agatha, ela começou, tava na 5ª série, né? Aí ela começou assim do nada, me chamou de mãe, pegou o apelido do nada, assim. Você fica constrangida com ele? Já acostumei. E o seu apelido? Polvilho.
Povilho, qual é o seu nome, Povilho? Kaique Marcelo. Kaique Marcelo, da onde surgiu esse apelido, Povilho? Ah, foi o Igor que pôs em mim. Por que ele colocou? Ah, não sei, eu entrei aqui e começaram a me chamar de Povilho. Ah, e você ficou constrangido com isso? Pouco. Não? Bruno, qual é o seu apelido? Gás. Gás, de onde surgiu esse apelido? Caso que o meu nome é Bruno Brás. Aí o Guilherme falou que é Bruno do Gás. Ah, e você ficou constrangido? Assumir um apelido não significa necessariamente ser o apelido, e sim que ele só é parte da sua pessoa. Sinceramente, eu acho até constrangedor. Eles falaram que não se sentem constrangidos, mas eu acho constrangedor. Que você tem um verdadeiro nome, né? Há alunos que não aceitam o apelido e acabam até querendo sair da escola devido ao apelido, que chega a mexer com eles moralmente, eu acredito, né? O que um apelido pode ocasionar na vida de uma pessoa? Para obter essa resposta, fomos conversar com um psicólogo. Olha, o apelido, ele, mesmo que ele seja um apelido positivo, né, que engrandeça a pessoa, dependendo da estrutura de personalidade dessa pessoa ou de algum problema que ela tenha, né, de forma latente, o apelido pode desencadear um comprometimento emocional mais sério. Se o indivíduo tiver um problema latente, principalmente uma estrutura emocional comprometida, em qualquer idade o apelido pode ser negativo e se tornar um problema para o indivíduo. O apelido, ele só pega, né, à medida que você reforça o apelido que você está recebendo e reforça a pessoa que está te apelidando de alguma coisa, né? O que significa esse reforço? É você valorizar aquele apelido. Às vezes você valoriza brigando com a pessoa que está te chamando de determinado nome, né? Você reclama, você chora, você fica bravo com o apelido que você está recebendo, e isso instiga o indivíduo que está te pondo o apelido a continuar com esse comportamento. Então, se você conseguir ignorar a situação, ignorar quem está te apelidando de alguma coisa, ou ignorar o apelido que você está recebendo, seja ele agradável ou desagradável, normalmente a gente reage mais a um apelido desagradável, né? Você não deve valorizar essa situação. Então, é não reagir, é ignorar. E lembre-se, é importante ter em mente que o apelido é uma brincadeira, que nem corresponde com a realidade. O Espaço e Comunidade fica por aqui. Na próxima semana a gente se vê. Um abraço e até lá!